Fiat Argo, o novo hatch compacto da Fiat Chrysler no Brasil. Nós já subimos vídeos com especificações e detalhes de praticamente todas as versões desse novo modelo e também já fizemos um test drive com a versão 1.0, Drive 1.0 com câmbio manual e também com a Drive 1.3 com câmbio manual. Então nesse vídeo nós vamos relacionar os principais aspectos positivos e negativos desse carro e vamos também fazer uma comparação de custo-benefício em relação ao Onix, ao HB20 e ao Etios, que são seus principais concorrentes. Então o principal aspecto positivo do Argo é em relação ao consumo. A gente pode ver que as versões 1.0 e 1.3 são bem econômicas, são as mais econômicas da categoria. O Argo 1.0 manual com 14,7 de média de gasolina, isso é uma média de cidade e estrada de gasolina segundo dados do Inmetro. Então com 14,7 ele é o mais econômico, porém os automáticos ele não está bem não. O automático mais econômico que tem é o Onix 1.4 automático. E o Argo com 12 km por litro de média, ele fica na frente apenas do Hyundai HB20 1.6 automático, que é o menos econômico da categoria. O Argo é um carro com 4 metros de comprimento, então em relação à estética, ele é um carro maior do que os seus concorrentes, mas ele só fica bonito com rodas de 15 polegadas. E para você ter essa roda de 15 polegadas no Argo, você precisa partir para uma versão Drive 1.3 e colocar um pacote Style, então o preço dele já vai a R$55 mil. Então isso aí em termos assim estéticos, ele ficou muito bem resolvido, é um visual sóbrio, elegante, mas como ele é um carro grande, ele precisa de rodas de 15 polegadas. Vocês vão ver que ele com rodas de 14 polegadas, que é a versão de acesso, ele fica muito estranho, porque é uma carroceria muito grande para uma roda pequena. Então, esse é um aspecto negativo assim, em relação à estética. As rodas de 14 polegadas não ficam legais nesse carro. Um outro aspecto positivo é o sistema multimídia, que é de longe o melhor da categoria. O sistema multimídia dele é o Uconnect com tela de 7 polegadas. Ele está disponível a partir da versão 1.0 com alguns opcionais e é a maior tela da categoria. Ele tem capacidade de espelhamento de tela com Apple CarPlay e com Android Auto. Então realmente o sistema multimídia dele é o melhor que tem da categoria também, aí não dá para comparar. Um outro aspecto muito positivo do Argo é o seu espaço traseiro, porque é um carro com 4 metros de comprimento, então ele tem 300 litros de porta-malas e aí vocês estão vendo o espaço traseiro dele realmente é muito bom. Agora, em relação ao acabamento interno, eu acho que tem muito plástico duro, nós achamos que tem muito plástico duro e muitas peças plásticas sobrepostas, então isso aí a gente não gostou muito. Outro aspecto negativo é o seguinte, é o peso. É um carro muito pesado, ele pesa 1.100 quilos, na versão mais barata, a versão mais simples que tem é a 1.0 Drive, 1.110 quilos, sendo que a versão 1.8 automática pula para 1.280 quilos e a versão GSR automatizada em torno de 1.150 quilos. Então o que acontece? Como ele é muito mais pesado, no mínimo 100 quilos mais pesado de qualquer outro concorrente, porque o Onix pesa no máximo 1 tonelada, ele acaba ficando um carro lento, que a gente detectou isso num test drive que nós fizemos tanto na versão 1.0, que aí o desempenho realmente é muito fraco, deve fazer de 0 a 100 com gasolina em torno de 17, 18 segundos, nos testes da revista 4 Rodas, vocês vão ver, porque a Fiat fala que faz em 13 ou 14 km por litro, mas 13 ou 14 segundos de 0 a 100, mas não é isso. Quando você dirige o carro com gasolina e em altitude de 800, 900 metros, você vai ver que ele realmente é muito lento. Tanto o 1.0 quanto o 1.3. Então, mesmo o 1.3 não tem, ele melhora um pouco, mas não é muito, e é uma coisa que acaba decepcionando, porque é um motor com 14 quilos, 13,7 com gasolina de torque, mas o que acaba jogando contra aí é o peso, realmente é um peso muito elevado do Argo. Nós acreditamos que é porque a Fiat acabou adotando medidas para melhorar o nível de segurança e o desempenho dele em testes de impacto. Então isso aí é uma coisa que realmente o desempenho é muito fraco. O câmbio é tipicamente Fiat, então ele tem engates muito longos e imprecisos também, né? Então o que acontece? Você soma um motor que não tem torque em baixa,
que você precisa ficar acelerando toda hora, e um câmbio de engates longos e pouco preciso, e você vai ter que ficar trocando de marcha toda hora, acaba sendo um carro muito cansativo para uso em cidade. O motor não é elástico, você precisa trocar muito de marcha e acaba ficando extremamente cansativo. Então, ele para usar em cidade não é legal. Aí, o que acontece? Você também tem a questão do câmbio. Eventualmente você pode pegar o câmbio automatizado, que é o chamado GSR, né? Mas aí ele fica muito caro. Aí a gente pode ver que um GSR automatizado, ele sai a R$ 58.900. Ele é mais caro do que o Onix 1.4 automático, mais caro que o HB20, quase R$ 2.000 mais caro que o HB20 1.6 automático. Então não tem sentido você pagar R$ 58.900 num Argo 1.3 com câmbio automatizado, se R$ 2.000 a menos você pode comprar um Hyundai HB20 com motor 1.6 e câmbio automático de 6 marchas. Então a relação custo-benefício dele também é outro aspecto que não é nem um pouco favorável. Em relação ao acabamento, a carroceria ela tem essa estética interessante, mas se você fizer uma análise precisa, você vai ver que os vãos entre as chapas bastante elevado, indicando alguns problemas de montagem, tanto externa quanto internamente. Disse que ocorreu uma melhora no padrão de acabamento, mas sinceramente, pelo que a gente observou, é o padrão Fiat convencional. Então não há muita, é um padrão de qualidade que não é o melhor entre todas as montadoras nacionais. Ele fica devendo, por exemplo, para Hyundai, fica devendo, por exemplo, para a Toyota também. O interior também é um outro aspecto que ele é muito plástico, é tudo de plástico duro e são 3 peças aí sobrepostas. Isso deve gerar, um convite para você ter problemas com barulho no futuro, né? Então não achamos interessante isso e existem plásticos com rebarbas, enfim, o acabamento interno também não é muito legal. A direção eu considerei ela extremamente leve, então ela é confortável em cidade, mas a progressividade não é legal. Então quando você acelera muito, você vai ganhando velocidade, a direção continua muito leve. Então uma coisa que também não agrada. Os bancos são muito macios, mas não tem apoio lateral. Ele acaba não segurando muito bem o corpo nas curvas, né? Apesar de serem confortáveis, precisa ver se com o passar do tempo você não vai ser um carro extremamente cansativo. Então aí novamente a central multimídia, que é um aspecto positivo dele. E agora sim, a suspensão também tem um ajuste muito macio mesmo, que ela administra muito bem as irregularidades do piso, mas porém, por outro lado, a carroceria acaba balançando muito e quando você faz curva ela acaba tombando. Então isso, por um lado, ela administra muito bem as irregularidades do piso, mas por outro ela acaba fazendo uma oscilação excessiva da carroceria. Então é um aspecto que eu não gostei. Então, agora é o seguinte, em relação a custo-benefício, então como a gente, vamos falar assim, a gente já colocou os preços aí, mas por exemplo, o Argo 1.0, ele parte de R$ 46.800, então ele é R$ 5.100 mais caro que o HB20 1.0 automático, manual, certo? O HB20 1.0 sai de R$ 41.700. Então ele é R$ 5.100 mais caro, é muita diferença de preço para um carro que oferece um desempenho até inferior ao do HB20 1.0. Se você vai para o 1.3, o Argo 1.3 manual, 53.900. Aí o que acontece? Aí os dados de consumo, né? O consumo realmente é um aspecto positivo dele, mas o que acontece? Ele é R$3.000 mais caro, por exemplo, o Argo 1.3 mais básico que tem, ele, que a gente está mostrando aí, ele é R$3.000 mais caro que um Etios X 1.3 automático. Então quem que vai querer comprar, por exemplo, eu entre pagar R$ 53.900 num Argo 1.3 manual, eu optaria por um Etios X 1.3 automático e economizaria em torno de R$ 3.000. Ou então, você tem uma outra opção, R$4.000 mais barato que o Argo 1.3 mais básico que tem, você tem o Hyundai HB20 1.0 Turbo, que tem um desempenho superior ao do Argo 1.3. A maior incoerência em termos de preço é o Argo 1.3 GSR, que ele é R$ 2.700, por exemplo, mais caro do que o Hyundai que o Etios X
1.5 automático, entendeu? Então, muito caro, R$ 2.700 mais caro que um Etios X 1.5 automático. Um Argo 1.3 com câmbio automatizado, então aquele câmbio que fica dando tranco. Por mais que a Fiat diga que tenha melhorado, mas não é o caso. Aí, o Argo 1.3 GSR ele também é R$ 1.100 mais caro que o Hyundai HB20 1.6 automático, que tem um motor com 20 cavalos a mais, quase 3 kg a mais de torque e um câmbio automático de verdade de 6 marchas, enquanto que o Argo 1.3 GSR ele tem um câmbio automatizado. Então, assim, a relação custo-benefício dele não está boa. Se você pegar o Argo 1.8 automático mais barato que tem, R$ 67.800. Isso aí é nada menos que R$ 6.200 mais caro do que o Etios XLS 1.5 automático, que é quase a versão topo de linha. E o Etios R$ 2.600 mais caro do que o HB20 1.6 automático. Então, realmente, em termos de custo-benefício, ele não está valendo a pena, né? Ele tem aspectos positivos, que é consumo, espaço interno. O consumo dele realmente é muito bom, o espaço interno é muito bom. Porém, os motores Drive 1.0 e 1.3 são muito fracos para o peso do carro, que ele ficou realmente muito pesado e o desempenho acaba ficando muito ruim. O câmbio tem engates muito longos e imprecisos e o preço dele está muito elevado, né? R$ 5.000 mais caro do que o Onix na versão 1.0 básica é muita coisa, que o HB20. E as versões automáticas, então, não dá nem para comparar, né? Porque R$ 67.800 numa versão automática, sendo mais de R$ 6.000 mais caro que um Etios XLS, topo de linha 1.5 automático, já vem com rodas de alumínio, sistema multimídia, não dá, não tem condição. Então, o preço realmente está elevado. O que a gente acha que vai acontecer é que a Fiat vai segurar esse preço ao longo do tempo e ele deve ter uma queda real de preço, né? Ou começar a aparecer desconto. Então é isso, eu particularmente acho que no momento não é a melhor opção do mercado de compactos, não é mesmo, então tem outras opções, eu particularmente acho que o Etios é a melhor opção em termos de custo-benefício, principalmente o Etios automático 1.5, ali o XS na faixa de R$ 55.000, eu acho que é a melhor opção nesse mercado. Então é isso aí, Argo, pontos positivos e negativos.